O sol ainda nem havia despontado no horizonte quando Marcelo já estava de pé, dedilhando seu violão surrado no quintal de casa em Santa Cruz do Vale, cidade pequena do interior paulista, onde as manhãs começavam com o canto dos galos e o cheiro de café fresco. Aos 22 anos ele carregava nos olhos castanhos o brilho característico dos sonhadores e em suas mãos calejadas de tanto praticar as marcas de quem se recusava a desistir. "Filho, já está com essa viola aí de novo?" A voz de Dona Helena, sua mãe, soou suave enquanto ela atravessava o quintal com uma xícara de café fumegante. Diferente do marido, ela sempre teve um sorriso gentil para os sonhos do filho. "Mãe, essa música nova, acho que dessa vez acertei. Quer ouvir?" Marcelo ajeitou a postura na cadeira de madeira gasta, aquela mesma que seu avô costumava usar para contar histórias nas tardes de domingo. Antes que Dona Helena pudesse responder, a voz grave de seu José, pai de Marcelo, cortou o ar da manhã. "Acertou nada, menino. Acertar é estar com a cabeça no lugar, pensando no futuro. Olha o Ricardo, filho do seu Geraldo. Esse sim está no caminho certo." Ricardo. O nome do amigo de infância soava como uma agulha nos ouvidos de Marcelo. Cresceram juntos, dividiram sonhos de criança, mas os caminhos se separaram quando Ricardo decidiu que sucesso só poderia ser medido em cifras e diplomas pendurados na parede. "José, deixa o menino!" Dona Helena tentou intervir, mas seu José já havia entrado em sua rotina matinal de sermões sobre responsabilidade e futuro garantido. Marcelo guardou o violão no case surrado, presente de sua avó antes de partir, e caminhou até a padaria do seu Toninho, onde trabalhava meio período para conseguir juntar algum dinheiro. No caminho, observava as ruas calmas de Santa Cruz do Vale, onde todos se conheciam, e os sonhos pareciam ter limites bem definidos pelas divisas da cidade. Na padaria, entre um cliente e outro, ele rabiscava letras de música em guardanapos e sonhava com os palcos das grandes cidades. Seu Toninho, um senhor de cabelos brancos e sorriso fácil, era um dos poucos que não zombava de suas ambições. "Ei, compositor!" A voz conhecida de Ricardo preencheu a padaria. "Ainda não desistiu dessa história de ser cantor?" Marcelo levantou os olhos do guardanapo onde escrevia. Ricardo estava impecável em seu terno bem cortado, o tipo de roupa que ele usava para impressionar as pessoas da cidade quando voltava de São Paulo, onde supostamente fazia faculdade de administração. "E você, Ricardo? Ainda tentando convencer todo mundo que é feliz sendo quem não é?" A resposta saiu mais ácida do que Marcelo pretendia, mas anos de provocações haviam deixado cicatrizes. "Pelo menos eu tenho um futuro planejado. Não vivo de sonhos impossíveis." Ricardo rebateu, ajeitando a gravata à cara com um sorriso de superioridade. "Sabia que acabei de fechar um negócio incrível em São Paulo? Daqui a pouco vou estar comandando minha própria empresa." Marcelo apenas assentiu, voltando sua atenção para o guardanapo. Havia algo no olhar de Ricardo que não combinava com suas palavras de sucesso, mas ele preferiu guardar essa observação para si mesmo. O dia transcorreu entre atendimentos aos clientes e acordes mentais de sua nova música. À noite, haveria um show de talentos no Centro Cultural da cidade, e Marcelo tinha se inscrito, mesmo contra a vontade do pai. Era sua chance de mostrar que seus sonhos não eram apenas devaneios de um jovem sem direção. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Santa Cruz do Vale com tons de laranja e rosa, Marcelo fechou a padaria e correu para casa. Precisava se preparar para sua apresentação, aquela que ele secretamente esperava que mudasse sua vida. No quarto simples, onde pôsteres de seus ídolos dividiam espaço com um espelho rachado, ele ensaiou pela última vez a música que havia composto. Era uma canção sobre sonhos, sobre a coragem de ser diferente em um lugar onde todos pareciam seguir o mesmo caminho. "Vai se apresentar mesmo nessa bobagem?" Seu José perguntou da porta, os braços cruzados em desaprovação. "Vou, pai. É importante para mim." "Importante é ter juízo, filho. Mas já vi que você puxou o lado sonhador da sua mãe." Marcelo observou o pai se afastar, sentindo o peso das expectativas não atendidas em seus ombros. Mas algo dentro dele, aquela mesma força que o fazia acordar todo dia para dedilhar seu violão, dizia que estava no caminho certo. Mesmo que ninguém mais acreditasse,
Ele sabia que nasceu para fazer música, para tocar a alma das pessoas com suas palavras e melodias. Com o violão nas costas e o coração aos pulos, ele saiu de casa rumo ao Centro Cultural. As ruas de terra vermelha de Santa Cruz do Vale nunca pareceram tão longas, e cada passo o levava mais perto do momento que poderia mudar tudo, ou confirmar os piores medos de seu pai. O Centro Cultural de Santa Cruz do Vale estava especialmente movimentado naquela noite. Antigas cadeiras de madeira haviam sido organizadas em fileiras diante de um palco improvisado, decorado com luzes coloridas e uma faixa que anunciava em letras tortas: Show de Talentos, edição 2024. Marcelo observava os outros participantes dos bastidores, todos nervosos, ensaiando seus números uma última vez. Havia de tudo um pouco: uma menina que fazia malabarismo com lenços, um rapaz que imitava famosos, até mesmo um grupo de dança da terceira idade. Mas ele era o único que apresentaria uma música autoral. Achei que você não viria mesmo. A voz de Ricardo soou às suas costas, fazendo-o se virar. Vim só para ver o circo pegar fogo. Você não deveria estar em São Paulo cuidando dos seus negócios? Marcelo perguntou, afinando seu violão pela terceira vez. Ah, você sabe, às vezes é bom voltar às raízes, ver como os menos afortunados se divertem. Ricardo respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Antes que Marcelo pudesse responder, Dona Helena apareceu, surpreendendo-o com um abraço apertado. Vim te dar força, meu filho. Seu pai... Bem, você sabe como ele é. Mas eu estou aqui. A presença da mãe acalmou seu coração acelerado. Ela sempre havia sido seu porto seguro, aquela que enxergava além das aparências e acreditava na força dos sonhos. Próximo participante, Marcelo Santos, anunciou a apresentadora local, uma professora de literatura aposentada, que organizava eventos culturais na cidade. Com as pernas trêmulas, Marcelo subiu ao palco. As luzes coloridas o cegaram momentaneamente e ele pôde ouvir alguns risinhos na plateia. Respirou fundo, ajeitou o violão no colo e aproximou-se do microfone. Boa noite. Esta é uma música que eu compus, se chama Voo Livre. As primeiras notas saíram hesitantes, seus dedos parecendo estranhos nas cordas que conhecia tão bem. Da plateia, conseguia distinguir o sorriso encorajador de sua mãe e a expressão zombeteira de Ricardo, que havia se sentado estrategicamente na primeira fileira. Foi quando tudo começou a dar errado. Uma corda estourou no meio da introdução, produzindo um som agudo e desagradável. Gotas de suor escorriam por sua testa enquanto ele tentava improvisar, mas sua voz falhou em uma nota alta, provocando mais risos na plateia. Isso que dá sonhar alto demais. Alguém gritou do fundo, e Marcelo reconheceu a voz de um dos amigos de Ricardo. O resto da apresentação foi um borrão de notas erradas e versos esquecidos. Quando finalmente terminou, os aplausos educados soaram como uma sentença. Marcelo deixou o palco rapidamente, sentindo o gosto amargo da humilhação. Filho, Dona Helena tentou consolá-lo, mas ele passou direto por ela, saindo para a noite quente do interior. Sentado na praça central, onde tantas vezes havia sonhado com esse momento, Marcelo deixou as lágrimas correrem livremente. O violão quebrado ao seu lado parecia simbolizar todos os seus sonhos despedaçados. Sabe qual é seu problema? Ricardo apareceu novamente, sentando-se ao seu lado no banco da praça. Você não aceita que algumas pessoas nasceram para brilhar e outras para aplaudir. Eu nasci para o sucesso, você... Bem, você tem a padaria do seu Toninho. Foi naquele momento, ouvindo as palavras cruéis de seu antigo amigo, que algo mudou dentro de Marcelo. Uma determinação nova, diferente de tudo que já havia sentido, começou a crescer em seu peito. Você está errado, Ricardo, ele disse levantando-se. E eu vou provar isso. Naquela noite, depois que todos dormiam, Marcelo sentou-se à mesa da cozinha com um papel e uma caneta. Começou a fazer cálculos, planilhas de gastos, pesquisas sobre valor de passagens. São Paulo não era apenas um sonho distante agora. Era uma necessidade. Dona Helena o encontrou ali, horas depois, quando desceu para tomar água. Vai mesmo fazer isso, filho? Preciso, mãe. Não posso ficar aqui vendo meus sonhos morrerem aos poucos. Em São Paulo tem oportunidades, tem pessoas que podem me ajudar. Seu pai vai ficar furioso, ela suspirou.
mas seus olhos brilhavam com uma mistura de preocupação e orgulho. Eu sei, mas às vezes a gente precisa decepcionar algumas pessoas para não decepcionar a si mesmo. Nas semanas seguintes, Marcelo trabalhou dobrado na padaria, juntando cada centavo que podia. Seu Toninho, percebendo seus planos, até lhe deu um pequeno aumento, dizendo que era por seus anos de dedicação. A notícia de sua partida se espalhou rapidamente pela cidade pequena. Alguns o chamavam de corajoso, outros de tolo. Seu pai mal dirigia a palavra a ele, e Ricardo fazia questão de passar pela padaria todos os dias, contando histórias cada vez mais grandiosas sobre seus supostos sucessos na capital. Mas nada disso importava mais. Marcelo tinha um objetivo claro agora, e pela primeira vez em sua vida, sentia que estava realmente no controle de seu destino. A humilhação do show de talentos, em vez de enterrar seus sonhos, havia plantado uma semente de determinação que agora começava a brotar. Em seu último dia na padaria, seu Toninho lhe entregou um envelope. É uma carta de recomendação, meu filho, e o endereço de um amigo meu em São Paulo. Ele tem um bar onde fazem apresentações de música ao vivo. Quem sabe não é um começo. Marcelo abraçou o velho padeiro, sentindo uma gratidão que palavras não podiam expressar. Aquele pequeno gesto de confiança significava mais do que todos os diplomas que Ricardo ostentava. A cidade de Santa Cruz do Vale adormecia mais uma vez sob o céu estrelado do interior, mas para Marcelo aquela seria sua última noite ali. Amanhã, com uma mochila nas costas e seu violão remendado, ele partiria em busca de seu sonho. E dessa vez, nada nem ninguém o faria desistir. A rodoviária de São Paulo era um mundo completamente diferente de tudo que Marcelo já havia conhecido. O barulho constante, a multidão apressada e o vai e vem incessante de pessoas o deixaram momentaneamente atordoado. Com sua mochila surrada nas costas e o violão firmemente seguro em uma das mãos, ele respirou fundo, sentindo o peso da decisão que havia tomado. No bolso, além do endereço do amigo de seu Toninho, carregava suas economias de meses de trabalho e um bilhete de sua mãe, entregue discretamente momentos antes de sua partida. Seja forte, meu filho. Seus sonhos são maiores que seus medos. Seu pai não havia aparecido para se despedir. Após conseguir informações com um segurança da rodoviária, Marcelo embarcou em seu primeiro metrô. O vagão lotado, as pessoas absortas em seus próprios mundos, tudo parecia um filme do qual ele era apenas um espectador perdido. Com licença, ele perguntou a uma senhora que parecia mais receptiva. Esse metrô passa pela Estação República? Terceira parada, meu jovem. Ela respondeu com um sorriso cansado. Primeira vez em São Paulo? Tão óbvio assim? Marcelo sorriu, ajeitando o violão para não bater em ninguém. O olhar de assombro entrega. Mas não se preocupe, todo mundo já foi do interior algum dia aqui. Desceu na estação indicada e seguiu as orientações que havia anotado. O bar do amigo de seu Toninho ficava em uma rua estreita, cercada por prédios antigos que pareciam tocar o céu. Bar do Zeca, música ao vivo, dizia a placa desbotada. Seu Zeca, Marcelo chamou, entrando no estabelecimento praticamente vazio àquela hora da tarde. Um homem de meia idade que organizava garrafas atrás do balcão virou-se. Toninho te mandou, não foi? Reconheço o jeito do interior de longe. Sim, senhor, meu nome é Marcelo, trabalhava na padaria dele. Sei, Toninho me ligou falando de você. Músico, né? Zeca o observou de cima a baixo. Olha, vou ser sincero, São Paulo não é fácil para quem toca. Tem muito artista bom por aí, muita gente tentando uma chance. O coração de Marcelo apertou, mas ele manteve a postura firme. Só preciso de uma oportunidade, seu Zeca. Prometo não decepcionar. Zeca coçou a barba por fazer, pensativo. Tem um quarto nos fundos do bar. Não é grande coisa, mas se você ajudar no bar durante o dia, pode ficar lá até se estabelecer. E às quintas-feiras, quando o movimento é mais fraco, pode tocar algumas músicas. Sério, o senhor faria isso? Toninho é meu amigo de anos. Se ele diz que você tem talento, quem sou eu para duvidar? O quarto era realmente pequeno, mal cabendo uma cama de solteiro e um armário, mas para Marcelo parecia um palácio. Era seu primeiro espaço próprio, sua primeira conquista na cidade grande. As semanas seguintes foram de adaptação.
Durante o dia, Marcelo aprendia o ofício de bartender, memorizando drinks e conhecendo os clientes habituais. À noite, depois que o bar fechava, ficava horas compondo, inspirado pela energia vibrante da cidade. Sua primeira apresentação no bar foi numa quinta-feira chuvosa. O público era escasso, alguns clientes regulares e 2 turistas perdidos. Mas Marcelo tocou como se estivesse num grande palco, colocando toda sua alma em cada nota. "Ei, garoto!" Um dos clientes o chamou após sua apresentação. "Você tem Instagram? Canal no YouTube?" "Não, senhor." "Quer dizer, tenho um Instagram pessoal, mas está maluco? Como espera ser descoberto hoje em dia sem presença digital?" "Olha, eu trabalho com marketing digital. Se quiser umas dicas..." Foi assim que Marcelo conheceu Pedro, um publicitário de meia idade que se tornaria uma peça importante em sua jornada. Com sua ajuda, começou a criar conteúdo para redes sociais, gravando vídeos simples com seu celular e postando covers e músicas autorais. Seu Zeca, vendo seu empenho, começou a deixá-lo tocar também aos sábados, quando o bar ficava mais cheio. Aos poucos, Marcelo foi construindo uma pequena base de fãs locais. Uma noite, após terminar seu show, uma garota se aproximou do balcão onde ele guardava o violão. "Você é daqui?" Ela perguntou, seus olhos verdes brilhando sob as luzes do bar. "Na verdade, sou do interior, Santa Cruz do Vale." "Nunca ouvi falar," ela riu. "Sou Marina, trabalho numa produtora aqui perto. Adorei suas músicas." Aquele encontro casual mudaria o rumo de sua história, mas Marcelo ainda não sabia disso. Naquele momento, era apenas mais uma pessoa interessada em seu trabalho, mais uma pequena vitória na cidade grande. Em seu quarto minúsculo, antes de dormir, Marcelo costumava ler as mensagens de sua mãe. Dona Helena sempre perguntava se ele estava comendo bem, se estava se cuidando, se precisava de algo. Ele respondia com entusiasmo, contando sobre seus pequenos progressos, mas omitindo as dificuldades para não preocupá-la. Numa dessas noites, recebeu uma mensagem inesperada de Ricardo. "Vi seus vídeos no Instagram. Ainda nessa vida de músico? Aqui em São Paulo está tudo indo muito bem. Acabei de fechar um negócio milionário." Marcelo olhou para a mensagem por um longo tempo, mas decidiu não responder. Seus dias de buscar a aprovação de Ricardo haviam ficado para trás, junto com a poeira vermelha de Santa Cruz do Vale. A cidade grande podia ser assustadora, solitária e às vezes cruel, mas também era cheia de possibilidades. E pela primeira vez desde que chegara, Marcelo sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Marina passou a frequentar o bar do Zeca regularmente. Sempre chegava no meio das apresentações de Marcelo, pedia uma água com gás e ficava até o final, observando atentamente cada música, cada gesto, cada interação com o público. "Você tem algo especial," ela disse certa noite, enquanto Marcelo limpava o balcão após sua apresentação. "Não é só talento, tem autenticidade. Hoje em dia isso é raro." "Obrigado," ele respondeu, sentindo as bochechas corarem. "Mas ainda tenho muito a aprender." "Com certeza tem. Por isso vim te fazer uma proposta." Marina tirou um cartão da bolsa. "Trabalho na ProArtes Produções. Somos uma produtora pequena, mas temos bons contatos na indústria musical. O que acha de passar lá amanhã para conversarmos?" O coração de Marcelo disparou. Era sua primeira oportunidade real desde que chegara a São Paulo. "Que horas?" "Depois do almoço. Vou te apresentar ao Carlos, meu chefe. Ele é meio durão, mas tem um ótimo olho para talentos." Na manhã seguinte, Marcelo acordou antes do sol. Ensaiou suas melhores músicas e vestiu a única camisa social que havia trazido do interior. No espelho pequeno do banheiro do bar, tentou domar os cabelos cacheados que sua mãe sempre dizia ter herdado do avô. A ProArtes ficava num prédio comercial na região da Paulista. O escritório era modesto, mas profissional, com pôsteres de artistas nas paredes e um pequeno estúdio de gravação ao fundo. "Então você é o famoso Marcelo." Carlos o cumprimentou com um aperto de mão firme. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e olhar perspicaz. "Marina não para de falar de você." A reunião durou 2 horas. Marcelo tocou algumas músicas, mostrou suas composições, falou sobre seus sonhos e sua jornada até ali. Carlos ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações em seu iPad. "Vou ser direto," disse finalmente.
Você tem talento, mas está muito cru ainda. Precisa de desenvolvimento artístico, precisa aprender sobre a indústria, sobre marketing pessoal. Estou disposto a investir em você, mas vai exigir muito trabalho. Está preparado? É tudo o que eu mais quero, senhor. Ótimo. Marina será sua produtora executiva. Vamos começar com algumas regravações das suas músicas, aulas de técnica vocal e... Carlos foi interrompido pelo telefone. Seu rosto mudou de expressão ao atender. Como assim internada? Já estou indo. Desligou o telefone, visivelmente perturbado. Minha mãe teve um mal súbito. Preciso viajar para Porto Alegre imediatamente. Marina, você assume daqui. Marcelo, voltamos a conversar quando eu retornar. Nas semanas seguintes, Marina e Marcelo trabalharam intensamente. Ela o ajudou a refinar suas músicas. Ensinou sobre postura no palco, sobre como interagir com o público. As apresentações no Bar do Zeca começaram a atrair mais gente, e seus vídeos nas redes sociais ganhavam cada vez mais visualizações. Você está evoluindo muito rápido, Marina comentou durante o ensaio. Carlos vai ficar impressionado quando voltar. Mas os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Carlos mantinha contato esporádico, sempre dizendo que sua mãe estava em estado delicado e precisava dele por mais tempo. Foi quando os problemas começaram. Sem Carlos, Marina não tinha autonomia para assinar contratos ou fazer investimentos maiores. As contas da produtora começaram a atrasar e os funcionários mais antigos começaram a procurar outros empregos. Não posso mais te pagar as aulas de canto, Marina admitiu uma tarde, parecendo devastada. A situação está complicada, Marcelo. Sem Carlos estamos de mãos atadas. Para piorar, o aluguel do prédio onde ficava o Bar do Zeca sofreu um aumento significativo e o velho empresário foi forçado a reduzir o horário de funcionamento. As apresentações ao vivo foram cortadas, exceto aos sábados. Sinto muito, garoto, seu Zeca disse, parecendo tão abatido quanto Marcelo. Sei que você estava começando a decolar, mas... Naquela noite, sozinho em seu quarto, nos fundos do bar, Marcelo olhou para sua conta bancária. As economias que trouxera do interior estavam praticamente zeradas e seu salário de bartender mal cobria suas despesas básicas. Pegou o celular para ligar para sua mãe, mas antes que pudesse discar, uma notificação do Instagram pipocou na tela. Era uma foto de Ricardo em frente a um prédio espelhado, vestindo um terno caro e sorrindo ao lado de executivos. A legenda dizia: mais um dia de sucesso no mundo corporativo. Blessed un entrepreneur. Marcelo jogou o celular na cama, sentindo o peso do fracasso sobre seus ombros. Tinha evitado pensar em Santa Cruz do Vale, em seu pai, em Ricardo, em todos que duvidaram dele. Mas agora, com seus sonhos desmoronando, as vozes do passado pareciam mais altas do que nunca. Talvez eles estivessem certos, murmurou para si mesmo, dedilhando distraidamente seu violão. Talvez alguns sonhos sejam grandes demais. Foi quando seu celular tocou. Era Marina. Marcelo, preciso te contar uma coisa. Sua voz estava estranha, urgente. Acabei de descobrir algo sobre Carlos e a produtora que você precisa saber. Mas antes que ela pudesse continuar, a ligação caiu. Marcelo tentou retornar várias vezes, sem sucesso. Aquela noite seria a primeira de muitas em que o sono não viria facilmente, enquanto ele se perguntava se havia chegado a hora de admitir a derrota e voltar para casa. Marina apareceu no Bar do Zeca na manhã seguinte, ofegante e com olheiras profundas sob os olhos. Marcelo estava organizando o estoque quando ela entrou, carregando uma pasta cheia de documentos. Precisamos conversar, ela disse, olhando ao redor para certificar-se de que estavam sozinhos. É sobre Carlos e sobre a produtora. Sentaram-se em uma mesa afastada, onde o sol da manhã entrava preguiçoso pelas janelas empoeiradas. Marina abriu a pasta e começou a espalhar papéis sobre a mesa. Ontem à noite estava organizando alguns documentos no escritório quando encontrei isso. Ela empurrou alguns contratos em direção a Marcelo. Carlos não está em Porto Alegre cuidando da mãe. Na verdade, ele está aqui em São Paulo, trabalhando em outro projeto. Como assim? Marcelo pegou os papéis, tentando entender a linguagem jurídica complexa. Ele abriu uma nova produtora, Marcelo. Está usando o dinheiro dos investidores da ProArts para financiar outro negócio. Por isso a produtora está falindo.
Ele simplesmente abandonou tudo. A revelação atingiu Marcelo como um soco no estômago. Mas, e os contratos? Os projetos em andamento? Tecnicamente, você não chegou a assinar nenhum contrato oficial com a ProArts. Carlos fez isso de propósito. Ele faz isso com vários artistas. Promete desenvolvimento, pede exclusividade informal e depois some, deixando todo mundo no limbo. Marcelo deixou-se cair na cadeira, atordoado. Todos aqueles meses de trabalho, todas as esperanças depositadas no futuro que Carlos havia prometido, era como se o chão sumisse sob seus pés novamente. Tem mais uma coisa, Marina continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Encontrei isso no sistema da produtora. Ela mostrou um e-mail antigo. Conhece esse Ricardo Mendes? O coração de Marcelo parou por um momento. Ali estava o nome de seu antigo amigo, em uma troca de e-mails com Carlos datada de alguns meses atrás. Ricardo era meu amigo de infância. Por quê? Bem, aparentemente ele procurou Carlos há alguns meses, querendo investir na produtora. Mas os e-mails mostram que ele estava tentando negociar com dinheiro que não tinha. Falava de grandes investimentos. Mas quando Carlos pediu comprovações, ele desapareceu. Marcelo releu o e-mail várias vezes, tentando processar a informação. Ricardo, que sempre se gabava de seu sucesso em São Paulo, que ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. Estava blefando? Tem certeza que é o mesmo Ricardo? Marina assentiu. Ele menciona Santa Cruz do Vale nos e-mails, fala sobre como conhecia um músico talentoso de lá, você. Naquele momento, seu Zeca apareceu carregando algumas caixas. Marcelo, pode me ajudar aqui? Ah, oi Marina, não vi que estava aí. Claro, seu Zeca. Marcelo levantou-se, ainda atordoado com as revelações. Marina, preciso processar tudo isso. Podemos conversar mais tarde? Na verdade, ela mordeu o lábio hesitante. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Aquele produtor famoso, o Renato Vilela, ele viu seus vídeos no Instagram, entrou em contato com a ProArts querendo conhecer você, mas Carlos nunca te contou. O resto do dia passou como um borrão. Marcelo trabalhou mecanicamente, seu cérebro tentando processar todas as informações que havia recebido. Carlos, o mentor em quem havia confiado, era na verdade um trapaceiro. E Ricardo, que sempre o fizera se sentir inferior, estava vivendo uma mentira. À noite, depois que o bar fechou, Marcelo pegou seu violão e subiu até o pequeno terraço do prédio. A cidade brilhava ao seu redor, milhões de luzes contando milhões de histórias. Começou a dedilhar uma melodia nova, diferente de tudo que já havia composto. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Ricardo no Instagram. E aí, fracassado? Ainda perdendo tempo com música? Enquanto isso, acabei de fechar mais um negócio milionário. Marcelo olhou para a mensagem por um longo tempo. Havia uma tristeza nova em seu coração, não por si mesmo, mas pelo antigo amigo que vivia preso em uma teia de mentiras. Foi quando seu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Alô? Marcelo, aqui é Renato Vilela. Marina me passou seu contato. Preciso muito conversar com você sobre suas músicas. A noite paulistana testemunhou em silêncio o momento exato em que a roda da fortuna começou a girar em uma nova direção. Mas Marcelo ainda não sabia que as revelações daquele dia eram apenas o começo de uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. O escritório de Renato Vilela era exatamente como Marcelo imaginava que seria o quartel-general de um dos maiores produtores musicais do país. Moderno, imponente e com uma vista de tirar o fôlego da cidade de São Paulo. Sentado em uma poltrona de couro, seu violão apoiado cuidadosamente ao lado, ele tentava controlar o nervosismo enquanto aguardava. Desculpe a demora. Renato entrou na sala com um sorriso caloroso, muito diferente da figura intimidadora que Marcelo esperava encontrar. Café? Não, obrigado, Marcelo respondeu, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Então, Marcelo, Renato sentou-se à sua frente. Ouvi suas músicas, todas elas, inclusive aquela que você postou ontem à noite no terraço do bar. O senhor viu aquela também? Marina me mostrou seus vídeos há algumas semanas. Desde então tenho acompanhado seu trabalho. Sabe o que mais me impressiona? Sua evolução. Cada música nova mostra um artista mais maduro, mais consciente de seu próprio som.
Marcelo sentiu o rosto esquentar com o elogio. Obrigado, senhor. Me chama de Renato. E não me agradeça ainda. Tenho uma proposta para você, mas preciso ser sincero. Vai exigir muito trabalho, dedicação total. Estou falando de meses de preparação antes de qualquer lançamento oficial. Estou pronto, Marcelo respondeu sem hesitar. Mesmo que isso signifique deixar o bar do Zeca? A pergunta pegou Marcelo de surpresa. O bar havia sido seu porto seguro desde que chegara a São Paulo. Seu Zeca era praticamente um segundo pai para ele. O bar está passando por dificuldades, Marcelo admitiu. Mas não posso simplesmente abandonar seu Zeca. Entendo seu sentimento de lealdade. É uma das características que mais admiro em você. Mas às vezes, Marcelo, para realizar nossos sonhos, precisamos tomar decisões difíceis. A reunião se estendeu por horas. Renato explicou detalhadamente seus planos. Primeiro, um período intensivo de desenvolvimento artístico, incluindo aulas de canto, instrumentos e performance. Depois, gravações profissionais, estratégia de marketing, construção de imagem. Era tudo com que Marcelo havia sonhado. Tem uma condição, Renato acrescentou ao final. Quero exclusividade total. Nada de shows paralelos, nada de vídeos independentes nas redes sociais. Vamos construir sua carreira do zero, da maneira certa. Marcelo saiu do escritório carregando um contrato para analisar e 1000 pensamentos na cabeça. No caminho de volta ao bar, passou em frente a um café onde costumava ver Ricardo com seus supostos parceiros de negócios. O lugar estava fechado, com uma placa de "Aluga-se" na vitrine. Seu celular tocou. Era sua mãe. Filho, está tudo bem? Você sumiu. Desculpa, mãe, aconteceram muitas coisas nos últimos dias. Seu pai anda perguntando de você, sabia? Do jeito dele, claro. Mas pergunta. Aquela informação tocou algo profundo em Marcelo. Mãe, preciso te contar uma coisa. Conheci um produtor de verdade. Ele quer investir na minha carreira. O silêncio do outro lado da linha foi quebrado por um soluço contido. Eu sempre soube, meu filho. Sempre soube que seu sonho era maior que esta cidade. Naquela noite, depois de seu último show no bar do Zeca, Marcelo reuniu coragem para contar a novidade ao seu mentor. Já estava na hora. Seu Zeca surpreendeu-o com um sorriso. Você acha que não percebi as pessoas importantes que têm vindo te ver tocar? Este bar foi só uma parada no seu caminho, Marcelo. Sempre soube disso. Mas e o bar? Com os problemas financeiros? O bar é problema meu. Você tem seu próprio caminho para trilhar agora. Foi quando a porta do bar se abriu. Para surpresa de todos, Ricardo entrou, mas não era o Ricardo das fotos do Instagram, com ternos caros e sorriso confiante. Este estava abatido, usando roupas simples e carregando uma expressão derrotada. Marcelo, preciso conversar com você. O bar estava vazio àquela hora. Apenas seu Zeca limpando copos atrás do balcão, testemunha silenciosa de mais um capítulo daquela história que começara em uma pequena cidade do interior. Eu menti, Ricardo começou, sua voz embargada. Menti sobre tudo. A faculdade, os negócios, o sucesso. Era tudo mentira. Na verdade, estou falido. Perdi todo o dinheiro que meus pais investiram em mim, em esquemas que prometiam lucro fácil. Marcelo observou o antigo amigo, sentindo uma mistura complexa de emoções. Ali estava o garoto que sempre o fizera se sentir menor, agora reduzido à sua verdadeira dimensão. Por que está me contando isso agora? Por que? Ricardo hesitou, lágrimas nos olhos. Porque você conseguiu, Marcelo. Você seguiu seu sonho, enfrentou todos os obstáculos, não desistiu. E eu que sempre zombei de você, acabei me perdendo nas minhas próprias mentiras. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante da cidade lá fora. Seu Zeca discretamente se retirou para os fundos do bar, deixando os dois antigos amigos sozinhos, com suas verdades e reconciliações pendentes. Naquele momento, Marcelo entendeu que estava diante de uma escolha que definiria não apenas seu futuro, mas também o tipo de pessoa que ele escolheria ser. E pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, sentiu que, finalmente, sabia exatamente o que precisava fazer. O estúdio de gravação era um ambiente completamente novo para Marcelo.
As paredes revestidas de isolamento acústico, os equipamentos de última geração e os instrumentos profissionais criavam uma atmosfera que o fazia sentir-se simultaneamente intimidado e inspirado. Vamos tentar mais uma vez. A voz de Renato soou através do intercomunicador. Dessa vez, pense na história por trás da música. Por que você a escreveu? Marcelo ajustou os fones de ouvido, fechou os olhos e deixou sua mente vagar até aquela noite no terraço do bar do Zeca, quando descobriu todas as verdades sobre Carlos e Ricardo. A música que nascera naquela noite falava sobre máscaras, sobre a coragem de ser autêntico num mundo de aparências. Dessa vez, quando começou a cantar, sua voz carregava toda a emoção daquelas memórias. Os músicos contratados por Renato o acompanhavam perfeitamente, criando uma atmosfera que transformava sua composição em algo ainda mais especial. "Isso!" Renato exclamou ao final da gravação. "Essa é a versão que estávamos procurando." Nos intervalos entre as gravações e aulas, Marcelo não conseguia parar de pensar em Ricardo. Após aquela noite no bar, seu antigo amigo havia desaparecido novamente, ignorando suas mensagens e ligações. "Você precisa se concentrar em sua carreira agora", Marina aconselhava, agora trabalhando como assistente de Renato. "Ricardo precisa resolver seus próprios problemas." Mas algo dentro de Marcelo não conseguia simplesmente ignorar a situação. Durante uma pausa no estúdio, ele ligou para sua mãe. "Mãe, você tem notícias da família do Ricardo?" "Ah, filho, a situação não está boa. Os pais dele descobriram sobre as dívidas. Estão tendo que vender a casa para pagar os credores. Todo mundo na cidade está comentando." Aquela notícia pesou em seu coração. Lembrou-se de todas as tardes que passara naquela casa,